Quando um grupo de amigos invade a escola à noite para se divertir, uma criatura misteriosa os deixa trancados e começa a caçá-los um a um, transformando a noite de diversão em uma luta terrível pela sobrevivência. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história do filme Depois da Aula, de 2022. Então preparem-se, é hora do recap! Em um colégio nos Estados Unidos, uma garota inteligente chamada Jane chega atrasada para a aula de matemática. Antes de ir à sala, ela encontra sua melhor amiga Merit e seus amigos Ellis, Eric e Nadia. Minutos depois, na sala de aula, o professor Anspach entrega aos alunos suas provas. As notas de todos são muito baixas, com exceção de Jane, que tira uma nota quase perfeita. Merit e seus colegas pedem por outra prova, pois acreditam que o professor não os preparou o suficiente. Porém, em vez disso, ele escreve uma equação no quadro e pede que alguém a resolva. Como esperado, nenhum dos alunos se oferece, então Anspach chama Jane, que sem dificuldades consegue resolver a equação. O problema é que por causa disso, o professor decide que não há razão para refazer a prova, o que deixa todos irritados com a garota. Depois da aula, Jane e seus amigos seguem suas atividades diárias. Eles vão para a educação física e lá Ellie diz que a treinadora guarda garrafas de bebida em seu armário e que eles precisam pegá-las de qualquer jeito. Horas depois, na biblioteca, o grupo arma um plano para pegar a bebida, porém Jane avisa que foram colocadas câmeras de segurança em todas as salas. Enquanto pensam em outra solução, seus amigos pedem para ela falar com um professor de matemática. Eles dizem que é preciso fazer uma outra prova, caso contrário essa nota baixa os impedirá de entrar em boas faculdades. Mesmo insegura, Jane concorda e vai até a sala de Anspach. Ela tenta convencê-lo a mudar de ideia, mas o professor questiona por que a garota não tirou a nota máxima. Antes que ela possa explicar, ele diz saber que ela errou de propósito por causa dos seus amigos. De repente, a postura do professor muda completamente e ele pega a mochila dela e a joga no chão, derrubando seu caderno e seu lápis. Não fosse o bastante, ele aumenta o seu tom de voz e repreende a garota por desperdiçar a sua inteligência, enquanto defende os seus colegas que são uma má influência para ela. Diante dessa atitude repentina do professor, Jane sai da sala e vai até o jardim, completamente assustada. Horas depois, ela vai conversar com o diretor do colégio para denunciar a conduta de Anspach. No entanto, o diretor não leva a sério as palavras da aluna e ainda a questiona por sua atitude. Nesse momento, Merit parte em sua defesa e ameaça sair da escola caso o diretor não tome uma atitude. O sujeito então decide escutar Jane e depois de ouvir toda a história, ele suspende o professor Anspach de suas aulas. Apesar do problema ter sido resolvido, Jane fica preocupada de que o professor pode fazer algo contra ela, mas Merit insiste que ela não tem com o que se preocupar. Com a semana prestes a acabar, Jane e seus amigos vão assistir um jogo de futebol. Nele, o time feminino do colégio, liderado por Nadia, perde o jogo contra um colégio rival. Com o fim da partida, todos estão prestes a ir embora, até que Jane percebe que o sujeito disfarçado como mascote da escola começa a olhá-la fixamente. A garota fica nervosa, porém o boneco retira a máscara da fantasia e revela ser Brody, um dos alunos do colégio. Logo em seguida, Brody encontra Nadia e começa a insultar a garota por causa da derrota no jogo. Nadia devolve as provocações, mas o valentão a empurra e ela cai no chão. Ao ver isso, Eric se enfurece e parte pra cima de Brody, mas ele responde com um soco bem no olho. Mesmo com esse golpe, Eric se recupera e encontra os seus amigos em frente ao colégio. Sem ninguém por perto, os cinco decidem entrar e colocar em prática o plano de pegar as garrafas de bebida. Jane vai na frente em direção à sala de segurança. Lá dentro, ela encontra o computador que controla as câmeras e começa a desativá-las. Porém, sem que ela
perceba, uma delas mostra alguém desconhecido que atravessa pelos corredores do colégio. Sem notar essa presença, Jane enfim desativa todas as câmeras, o que deixa o caminho livre para o grupo prosseguir com seu plano. Enquanto isso, Merritt e os outros chegam na sala da professora de educação física e procuram pelas tais bebidas. De repente, as luzes se apagam, mas era só Nadia, que acabou de chegar e tentou assustá-los. Depois disso, Alice encontra uma chave na mesa da professora e abre a gaveta em busca do seu prêmio. Para surpresa de todos, eles encontram apenas uma garrafa com um recado de Brody. O jovem havia chegado antes deles e pegou 7 das garrafas, deixando apenas uma como prêmio de consolação para quem a encontrasse. Mesmo com só uma garrafa de bebida, o grupo aproveita para se divertir dentro do colégio. Depois de um tempo, eles começam a conversar sobre quem eles eliminariam se fossem pagos para isso. A maioria deles fala sobre algum professor ou parente, porém na vez de Jane, a garota fica desconfortável com a pergunta, pois não gosta de violência. Alice pede que todos a deixem em paz, e então eles decidem continuar a noite na piscina do colégio. Enquanto todos tomam banho, Jane se isola no canto, o que chama a atenção de Alice. Ao perceber isso, Merritt fica com ciúmes e tenta atrair o garoto, mas não adianta. Por causa disso, ela se enfurece e vai embora dali, sem perceber que na parede quadriculada ao lado, a sombra de um sujeito desconhecido observava a todos. Enquanto isso, Eric e Nadia tomam banho na piscina e começam a ficar mais próximos um do outro. A garota ficou feliz por ele defendê-la de Brody, mas antes que possa demonstrar os seus sentimentos por ele, Erika passa mal e corre para o banheiro. Ao chegar lá, Eric começa a sentir muito enjoo e se ajoelha diante da privada. Sem que ele perceba, no corredor ao lado, alguém observa tudo e começa a se aproximar. O sujeito misterioso está vestido com o mascote da escola e segura em uma das mãos uma marreta. Por fim, ele chega até o box em que o garoto está e então levanta a ferramenta e golpeia Eric. De volta à piscina, todos percebem que seu amigo está demorando demais para voltar. Nadia fica preocupada e vai até o banheiro para procurá-lo. Ao chegar lá, ela encontra o corpo de Eric totalmente destruído e grita de pânico. Os seus amigos então correm até lá e encontram Nadia em estado de choque. Alice vai ver o que aconteceu e encontra o seu amigo sem vida. Enquanto são tomados pelo medo, os jovens do grupo tentam entender por que isso aconteceu e quem é o responsável por isso. Eles desconfiam que o criminoso pode ser Brody, já que ele havia entrado na escola antes deles. Independente de quem tenha sido, eles tentam pedir ajuda por seus celulares, mas não há sinal disponível e o Wi-Fi está desconectado. Jane tenta ativar o alarme de incêndio, mas ele também não funciona. Sem outra alternativa, Merritt diz que eles devem ir embora dali o quanto antes. Todos correm em direção à saída do colégio, apenas para descobrir que a porta está trancada eletronicamente. Nesse momento, fortes batidas são ouvidas de dentro do colégio. Mesmo assustados com isso, os 4 decidem procurar por outra saída e chegam até a sala da marcenaria. Dentro dela, Nadia pega um pé de cabra e tenta quebrar as janelas, mas elas são feitas com vidros de segurança muito resistentes. Além disso, Alice diz que os funcionários da limpeza só vão chegar na escola na manhã seguinte. Diante desse cenário caótico, o grupo entende que precisa sobreviver pela noite toda até que a ajuda venha. Jane sugere que eles fiquem na sala até o dia amanhecer, mas Nadia convence os outros a procurarem por uma saída. Alice e Merritt concordam e Jane é forçada a ir junto. O grupo pega ferramentas para usarem como armas improvisadas e depois disso seguem pelos corredores infindáveis da escola. Eles chegam na biblioteca e de lá vão até o refeitório, mas como era esperado, todas as portas estão trancadas. O grupo continua a explorar a escola e chegam até a cozinha. Nadia vai na frente e encontra na janela de uma sala do outro lado uma sombra em forma humana. A garota reúne toda a sua coragem e entra no local para ver quem é, porém só encontra um casaco pendurado. Depois desse susto, ela retorna até os seus amigos e Alice diz
diz que o criminoso pode não ser Brody, mas Nadia acredita que sim e quer se vingar dele de qualquer jeito. No entanto, seu celular fica sem bateria e a lâmpada se apaga. Jane então vai até o corredor dos armários e pega uma lanterna. Além disso, ela encontra na porta do armário um recado que parece ter sido deixado pelo professor Anspach. Isso a deixa muito desconfiada, mas ela corre de volta até os seus amigos e todos seguem para o teatro da escola. Ao chegarem lá, eles não encontram ninguém, mas no palco foi colocada misteriosamente uma luz acesa no meio. Enquanto Alice e Nadia procuram uma saída, Jane mostra o recado para Merit e suspeita que o professor Anspach possa ser o responsável pela morte de Eric. No entanto, sua amiga não dá atenção a isso e apenas corre para buscar uma maneira de fugir dali. Jane então segue sozinha por um corredor atrás do palco e encontra uma porta, mas ela também está fechada. Sem encontrar nada no teatro, os 4 amigos voltam pelos corredores da escola para continuar a procura. Nesse momento, o som de música clássica começa a tocar nos alto-falantes da escola. Ao ouvir isso, Nadia se enfurece com toda essa situação de mistério e provoca o criminoso para que ele apareça. Infelizmente, ele atende o seu pedido e aparece atrás deles com a roupa de mascote do colégio. Logo em seguida, ele ativa um comando por controle e no mesmo instante a grade do corredor começa a se fechar. Rapidamente, Jane e Alice conseguem atravessar antes que a grade se feche, só que Merit desloca o seu pé e cai no chão. Para piorar, Nadia decide ficar e a grade do corredor se fecha. Ela se arma com o seu pé de cabra e parte para cima do criminoso, disposta a vingar a morte de Eric. Apesar de sua coragem, seu ataque não atinge o demente, que em um contra-ataque levanta sua marreta e com um só golpe torna a garota mais uma de suas vítimas. Mas logo em seguida o mascote volta a andar na direção deles, arrastando sua marreta no chão. Em um ato de desespero, Jane e Alice correm em direção à saída e gritam por socorro, mas ninguém os ouve. No entanto, Merit ainda está com o pé machucado e não consegue acompanhá-los. O mascote demente aproveita a oportunidade e ativa novamente o mecanismo da grade, que começa a se levantar mais uma vez. Felizmente, Jane e Alice retornam bem a tempo e ajudam sua amiga a se levantar. Os 3 partem em direção ao refeitório novamente e logo depois arrastam uma mesa em frente à porta para servir de barricada. Porém, atrás deles, o vilão os observa por outra passagem, mas logo se esconde em um dos quartos. Sem perceber a presença dele, Jane e Alice bloqueiam a segunda porta e tentam se recompor de tudo o que houve até então. Enquanto o garoto lava o rosto e lida com a morte de Nadia, Jane conversa com Merit sobre a antiga amizade delas, mas a garota não quer saber mais disso e manda embora. Magoada, Jane vai até uma sala escura onde encontra várias fotos de outros alunos. Nesse instante, Alice também entra e tenta reconfortar a garota. Ele também aproveita o momento para declarar seus reais sentimentos por ela e Jane demonstra correspondê-los. No entanto, do outro lado da sala, o mascote aparece e acerta Alice com sua marreta. O golpe foi tão forte que o sangue de Alice cobre os olhos da garota e ela fica em choque e atordoada. No entanto, ao limpar os olhos e ver o corpo do garoto sem vida, ela se enfurece. O criminoso chama pelo nome da garota, mas ela não se importa e usa a chave de fenda para furar a barriga do demente. Enquanto ele grita de dor, ela aproveita a oportunidade para fugir. Segundos depois, Merit tenta se levantar e encontra sua amiga, completamente cheia de sangue. Sem tempo para explicar o que houve, ela empurra a mesa que bloqueava a porta e as duas correm em direção ao corredor. Logo em seguida, o vilão aparece atrás delas, mas não consegue correr mais rápido devido ao seu ferimento. As duas aproveitam essa vantagem e correm o mais rápido que podem até uma porta que leva às escadas. Sem tempo a perder, Jane usa a chave de fenda outra vez e a empurra contra a brecha da porta. Graças a
isso, a porta fica emperrada e o mascote não consegue abrir, mesmo com toda a sua força. Jane então carrega Merit pelas escadas, até que as duas chegam na biblioteca do colégio. Depois de recuperarem o fôlego, Merit pergunta o que aconteceu com eles. Jane não tem forças para responder, mas sua amiga logo entende o que aconteceu e começa a culpá-la por tudo isso. Além disso, ela expõe toda a sua mágoa e inveja pela garota, que sempre foi o modelo que a sua mãe queria que Merit seguisse. A discussão se intensifica quando ela tenta expor o seu valor, ao mesmo tempo em que começa a menosprezar Jane, ao dizer que ela é insignificante, fraca e sem valor. Ao ouvir essas palavras duras, Jane se revolta e começa a empurrar a garota. No entanto, sua raiva fica fora de controle e ela empurra Merit do parapeito, o que faz a garota cair do primeiro andar em direção a uma mesa. Vendo que havia tirado a vida da sua própria amiga, Jane fica chocada. De repente, ela percebe que na janela do outro lado, alguém a observava. A garota decide seguir a luz e encontra a sala do professor Anspach, que a espera em sua mesa. Ele então revela que fez tudo isso para que a garota se livrasse das más companhias que eram seus amigos. O seu objetivo sempre foi que a garota aproveitasse todo o seu potencial, mesmo com ela rejeitando isso em prol de seus colegas. Devido a isso, além de eliminá-los, ele manipulou os eventos para que no fim, Jane tomasse ela mesma uma atitude, o que levou a garota a eliminar a sua melhor amiga. Por fim, o professor pega na gaveta da sua mesa um dos lápis que a garota deixou cair quando ele jogou sua mochila no chão. Ele diz que se ela o agradecer, ele devolverá o lápis para ela, como um símbolo de que ela aceitou a ajuda dele para se tornar alguém melhor. Jane aceita a proposta e pega o lápis da mão do professor, mas no mesmo instante, o enfia em seu olho esquerdo. Logo em seguida, a garota aproveita a chance para pegar as chaves do colégio que estavam na mesa. Ela tenta fugir, mas o professor, mesmo com o olho ferido, consegue agarrar a sua perna e enfia o lápis nela. Jane fica ferida, mas ainda assim consegue chutá-lo com sua outra perna e foge dali. Por causa do ferimento, a garota manca pelos corredores em busca de uma saída. Ela enfim chega até o portão principal e testa as chaves para ver qual delas é que abre a porta. Depois de várias tentativas, ela escolhe a chave certa e consegue sair do colégio. Ao chegar no jardim, seu celular finalmente encontra sinal e ela tenta ligar para sua mãe. Contudo, o professor aparece bem atrás dela e a agarra com força e pisoteia o seu celular. O vilão consegue prendê-la no chão, mas Jane contra-ataca com seu lápis e o enfia bem no ferimento que havia feito na barriga dele. O professor não suporta tanta dor e solta a garota, que foge até a floresta nos arredores do colégio. Ao chegar lá, Jane consegue escalar uma das árvores e se esconde em um dos seus galhos. Segundos depois, ela ouve os assobios do professor, que procura pela garota na floresta, enquanto arrasta sua marreta. Para o azar dele, o demente não percebeu que a garota estava escondida entre as árvores. Jane não pensa duas vezes e salta na direção de Anspach, que é derrubado no chão. Ele tenta resistir, mas a garota enfia o seu dedo no olho ferido do professor, que grita pela dor terrível. Vendo que não tem força suficiente para detê-lo sozinha, Jane pega a marreta dele e se prepara para atacar. O professor tenta implorar por misericórdia, mas a jovem decide pôr um fim naquilo e acerta sua cabeça com a arma. Não satisfeita, Jane começa a desferir vários golpes no vilão, que é finalizado completamente. Banhada de sangue do seu inimigo, a garota enfim para de atacar e recupera seu fôlego, depois de uma noite de extremo terror. Na manhã seguinte, um dos moradores corre pela estrada, quando encontra um carro parado. Dentro dele está Brody, que adormeceu após passar a noite toda, bebendo a garrafa que roubou na sala da professora. Enquanto ele se recupera da ressaca, algo atrai o seu olhar no espelho retrovisor do carro. Perto dele aparece o homem que estava correndo e outro vizinho, que também olham na mesma direção do jovem. Os três observam Jane, que anda pela estrada arrastando a marreta pelo chão e coberta de sangue. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Jane assumirá o lugar do mascote demente depois dos eventos da noite macabra no colégio? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!